preferida. Eu gosto da palavra alma, porque alma não tem cor, a alma não tem religião, a alma... Esse programa é livre para todas as idades. Hoje teremos um encontro literário, o contexto histórico moçambicano. Teremos mais detalhes sobre a vida do autor Mia Couto e o destaque do dia, o livro Terra Sonâmbula. Fiquem agora com o encontro literário. O livro de hoje foi escolhido a dedo para os vestibulandos que irão fazer a prova da Unicamp de 2017. Fiquem agora com um pouco do contexto histórico. O contexto histórico de hoje se resume numa história triste e sangrenta. Olá, eu sou Bruna Palombo e começa agora o contexto histórico do livro Terra Sonâmbula. Como veremos, Mia Couto nasceu em 1955 e publicou o livro Terra Sonâmbula em 1992. Vamos ver o que aconteceu no Brasil e no mundo nesse meio tempo. Em 1955, temos o início da guerra no Vietnã. Em 1957, a União Soviética dá largada à corrida espacial. Em 1959, Castro lidera a Revolução Cubana. Em 1962, temos a crise dos mísseis, envolvendo Estados Unidos, União Soviética e Cuba. Em 1969, o homem chega à Lua. Em 1981, cientistas isolam o vírus da AIDS, fazendo avanços na área da ciência. Em 1983, temos uma criação que mudaria o mundo: a criação da internet. Em 1989, temos a queda do Muro de Berlim. E claro, logo após, em 1991, temos o fim da União Soviética. Em 1960, Kubitschek inaugura a nossa atual capital, Brasília. Em 1961, Jânio Quadros, após a sua impopularidade, renuncia à presidência. Em 31 de março de 1964, temos um golpe militar que derruba João Goulart e implanta a ditadura militar no Brasil. Em 1979, é decretada a Lei de Anistia, que possibilitou o retorno dos exilados ao Brasil. Em 1983, Tancredo Neves morre após a eleição. Em 1985, há o fim da ditadura militar no Brasil. Em 1988, há a promulgação da atual Constituição do Brasil. Mia Couto escreveu o livro Terra Sonâmbula com uma incrível linguagem poética, e nessa linguagem poética faz a oposição entre o sonho e a guerra. Vamos começar falando sobre a guerra. Talvez você fique impressionado com essa notícia que eu vou te dar. Há pelo menos 200 anos ocorrem guerras e guerras no continente africano. Guerras por independência, guerras e conflitos civis, massacres, revoltas, sem contar as duas guerras mundiais, que foram travadas por nações não africanas, mas que usaram a África como um objeto para a obtenção de matérias-primas e usou sua população como escrava e como mão de obra durante a guerra. E aí, você pode até pensar, mas ocorrem guerras e guerras em vários outros países. Isso é comum. Porém, uma coisa que talvez você não tenha pensado é que todos os conflitos que ocorrem em diversos países ao redor do mundo recebem a atenção da imprensa. Porém, os conflitos internos que acontecem na África não recebem atenção popular. Mia Couto vai escrever Terra Sonâmbula após o fim das duas guerras civis. Ele tenta, através das personagens, criar uma identidade nacional para Moçambique e para o continente africano em si.
Em Terra Sonâmbula, os personagens em crise de identidade, os quais transparecem uma transgressão em seus sentidos, sentimentos e memória, procedem à guerra, desenham sonhos construídos em meio às turbulências que os rasuram. A história se passa em Moçambique após a sua independência. Agora, vamos ver um pouco mais sobre essa incrível literatura. Fiquem agora com a reportagem especial da nossa repórter Vitória Caporal sobre o autor Mia Couto. Antônio Emílio Leite Couto, mais conhecido por Mia Couto, nasceu em 5 de julho de 1955 na cidade da Beira, em Moçambique. Filha de Fernando Couto, imigrante português, jornalista e poeta, com 14 anos, Mia Couto publicou seus primeiros poemas no jornal Notícias da Beira. Em 1971, deixou a cidade da Beira e foi para a capital Lourenço Marques, hoje Maputo, para ingressar no curso de medicina, que não concluiu. A partir de 1974, passou a trabalhar como jornalista na Tribuna e no Jornal de Notícias, e em 1976, com a independência, tornou-se repórter e diretor da Agência de Informação de Moçambique. Em 1992, Mia Couto publicou Terra Sonâmbula, seu primeiro romance escrito em prosa poética, onde compõe uma bela fábula passada no Moçambique pós-independência, mergulhado na devastadora Guerra Civil que se estendeu por 10 anos. Em 1995, a obra ganhou o Prêmio Nacional de Ficção da Associação dos Escritores Moçambicanos. O livro foi considerado por júri especial da Feira do Livro de Zimbábue um dos melhores 12 livros africanos do século XX. Mia Couto escreve poesias, contos, romances e crônicas. Entre suas principais obras se destacam Cada Homem é uma Raça, de 1990, Cronicando, de 1991, Raízes do Orvalho e Outros Poemas, de 1999, Mar Me Quer, de 2000. Venenos de Deus, Remédios do Diabo, de 2008, Tradutor das Chuvas, de 2011, A Confissão da Leoa, de 2012 e Mulheres de Cinza, de 2015. Atualmente é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior, e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. As suas obras são traduzidas e publicadas em 24 países. Várias das suas obras têm sido adaptadas ao teatro e ao cinema. Tem recebido vários prêmios nacionais e internacionais, por vários de seus livros e pelo conjunto de sua obra literária. Voltamos já com o Encontro Literário. A vida, passear, namorar, uma boa batida. Mas o SIDA é uma realidade. Faz o teste pra saberes a verdade. Vamos mudar a sociedade com muita amizade, curtir com responsabilidade. A mudança já começa aqui contigo, aqui comigo, aqui conosco. O nosso destaque do dia é a obra Terra Sonâmbula, que se passa durante os conflitos da Guerra Civil de Moçambique. Essa obra é dividida entre capítulos e cadernos de Kenzo. Eles são intercalados, então capítulo 1, caderno de Kenzo 1, capítulo 2 e continua assim. Os cadernos de Kenzo contam a história de Kenzo e os capítulos contam a história do idoso Tuahir e do menino Mundinga. Agora fiquem com vocês na cama com Sagi. Elas vão explicar a história todinha para vocês e um pedacinho dessa história que passa por altos e baixos com o nosso trailer. Mfana, vamos placar aqui. Fazemos casa aqui mesmo. Vamos tirar os mortos daqui. E por quê? Cheira mal? Não aguento mais viver entre os mortos. Moidinho, isso é só um diário que você encontrou, mais nada. Você continuou com a mania de tentar encontrar seus pais. Eu ando à procura de um lugar onde não haja guerra. Eu também gostaria de encontrar um lugar como esse. Em tempo de guerra,
Criança é um peso que atrapalha a maninha. Você nem tem história nenhuma. Encontrei-te no campo. Apanhei pena de te ver caminhando como uma aranha. Me conte uma história. Qualquer dia isso vai acabar. E essa estrada já se vai encher de gente a rir. Vamos fazer de conta que eu sou seu filho e o senhor é meu pai. Eu vou até o mar. Eu vou perguntar se Farid é minha mãe. E aí, amiga, o que você tá fazendo? Eu terminei de ler o livro Terra Sonâmbula, que vai cair na Unicamp. Ah, é muito legal esse livro. E triste. Ai, gente. É. O autor Miyakoto, ele é muito influenciado por Guimarães Rosa, você sabia? Ah, sim. Por causa que ele usa muito neologismo, essas figuras de linguagem. E ele foca no livro a guerra civil que estava ocorrendo em Moçambique. Foi bem trágico. Até porque ele estava inserido nesse contexto. E Miyakoto, ele queria muito trazer essa coisa de tirar a influência portuguesa na cultura deles e colocar uma cultura que seja originalmente moçambicana mesmo. Nacionalismo. É. E ele fala muito do encontro de gerações, assim. É verdade, por causa do Muindinga, que ele sabe ler, e o Tuahir, que ele ainda usa a linguagem antiga, africana, e também a oralidade. O Muindinga, só pra vocês ficarem bem atentos, ele foi um garoto que ele teve uma doença e ele acabou perdendo a memória. Então ele não sabia quem ele estava em busca da identidade dele. E o Tauir, ele era um senhor que estava lá e foi ajudar ele. Então ele era como um pai adotivo pro Muindinga. É, tanto é que ele cobrava muito de Muindinga pra chamar ele de pai e não de tio, como ele chamava. E o livro começa assim, eles buscando um local de paz, onde não tivesse mais guerras, e eles encontraram então um mochibom, que era um ônibus. O ônibus estava destruído e tinha vários corpos carbonizados. E um desses corpos era o Kenzo, que estava do lado do mochibombo. Exato. E ele tinha vários suprimentos em volta dele, e junto com esses suprimentos eles tinham vários cadernos, que foi denominado no livro como Cadernos de Kenzo. Isso. E já começa o livro, o caderno dele, que quando ele é criança, ele já presenciou a independência de Moçambique. E um dia seu pai morre. E ele tinha que levar mantimentos para os pais, por causa que era uma tradição, e se ele desobedecesse, o fantasma do pai dele já avisou que se ele desobedecesse e fosse embora, ele seria amaldiçoado. Só que ele foi embora porque ele queria se tornar um guerreiro na parama. E tem um desses momentos no livro, ele fica andando e ele encontra um navio naufragado. A gente diz aqui que era um navio fantasma, mas ele tinha apenas um personagem lá dentro, que era Farda. E ela estava lá abandonada, ela estava à beira da loucura. E ela tinha uma irmã gêmea. Esse é um conceito legal de se pensar, porque na época ter um irmão gêmeo era um indício de maldição. Então esse irmão, que nasceu por último, teria que morrer. E para isso não acontecer, a mãe escondeu o filho que deveria ser morto, e a história se seguiu, mas ela ficou louca. É que depois ela foi adotada por um casal de português. O pai dela, adotivo, que era o Rodrigues Pinto, ele abusou dela. Que horrível! Ele abusou. E o filho dela, que seria um mulato, seria considerada uma maldição. Então ela teve que abandonar, que então foi chamado Gaspar. E então Kenzo, como ele estava apaixonado por Farida, ele foi procurar o filho de sua amada. E uma coisa importante de se dizer a respeito desses cadernos é que enquanto você vai lendo, você vê que ele era um cara muito sonhador, ele acreditava que tudo teria um fim bom e ele sonhava em relação a tudo. Tinha muitos símbolos, muitos mitos, muito da cultura dele estava presenciado, tanto que aqui ele é considerado um realismo onírico, dos sonhos. E esse fato do Kenzo sonhar tanto faz com que Tauir e o Muindinga sonhem com um mundo melhor. No fim da guerra. No fim da guerra. E eles passam a sobreviver ali como se fossem
bom, tipo, é um tempo muito bom, sabe? Só que com o passar do livro, o Tawir, ele começa a ficar muito doente. E ele chega a falecer. Tô aí. E todo mundo que ele conhecia morria. Principalmente A Farida morreu. Ele até morreu, o Kenzo, como eu disse, ele morreu com um tiro do lado do... E no final do livro mostra o encontro de gerações das histórias, quer dizer, que as histórias elas são cruzadas finalmente, porque quando ele estava à beira da morte, ele encontra Gaspar, que nesse caso era Mandina. Gaspar. Ou seja, as histórias estão mais relacionadas do que apenas um caderno e digamos, um pai e um filho que estavam tentando se superar de uma guerra que estava acontecendo e achar um abrigo. Era muito mais do que aquilo. Eles estavam relacionados por laços afetivos, de verdade, os três. Então foi chocante. Bem legal, tô falando que esse livro é top. E Terra Sonâmbula também tem esse nome porque ele é um local que nunca dorme, né? É uma terra que ela não dorme e também não tá acordada. É uma terra, tipo, meio assim. E os livros de Kinzu seriam um símbolo pra continuar a sonhar, sabe? Tipo, pro povo que tá durante esse conflito continuar sonhando. E o livro, ele também mostra que quando ele parece ele fala, me lembra que Gaspar é Mandinga, ele fala, tipo, demonstra no livro que seria uma página nova virada, sabe? Seria um novo recomeço. Exatamente. E o livro, ele marca muito essa coisa de trajetória. E essa coisa de trajetória, ele mostra assim, tipo, conforme eles vão passando, o que muda não é o cenário, e sim os personagens. Tipo, eles começam a ver uma coisa que, vamos supor, tipo, minha mão, essa mão é normal, tem 5 dedos. Só que conforme o tempo, eles vão falando assim, nossa, essa mão, ela tem uma aliança, ela tem 5 dedos, ela tem marcas, eles começam a ver de formas diferentes as coisas. Eles analisam mais profundamente, não bate o olho, eu só reparei naquilo, sabe? E um outro marco é o ônibus, o mochibon, porque a função de um ônibus é o quê? Andar. Se locomover. E o mochibon tá parado. Então há essa contradição, só que o que faz o mochibon andar é a imaginação deles. É o mundo dos sonhos. E por isso o livro fica muito confuso, tipo, às vezes você se confunde também, não sei se eu me confundi. Tipo, às vezes é um sonho, às vezes é realidade. Ele fica tipo, intercalando. Até porque o livro é escrito numa prosa lírica. Então, pessoal, esse foi o Na Cama com Sagi! Fiquem agora com a continuação do programa Encontro Literário. Tchau! Obrigada pela participação de todos nessa linda manhã. A gente espera que vocês consigam superar seus limites e passar em todos os locais que vocês desejam. Fiquem e não percam o resto das programações de hoje, porque vai ter o filme Terra Sonâmbula em seguida. Até a próxima, vestibulandos! Oye, Mr. Power.